Boa noite, pessoal. Estamos iniciando, então, a nossa palestra de hoje. Está aí em cima aí o tema, né? Como iniciar um projeto no Raster-Curve. Se você já sabe, já conhece, vai somente relembrar, tá? Nós temos que, infelizmente, eu fiquei sem a câmera e sem o meu microfone aqui, o meu microscópio. Isso é ruim, né? Porque eu queria mostrar para vocês a placa e tudo mais, fazendo a medição e não estou conseguindo, sabe? Não consigo, a câmera nada funciona mais, não sei o que houve, o que aconteceu. Não sei como... É sempre assim, toda vez que você quer fazer alguma coisa, aparecem esses inconvenientes, né? Os chamados inconvenientes. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Capture. Tava tudo funcionando agora há pouco, rapaz. Opa, aqui funcionou. Ah, agora funcionou. Que bicho miserável, cara. Agora funcionou. Que vai entender isso? Device, input, vídeo composto. Mas o microscópio realmente não funcionou, não quis funcionar mais. Não sei o que é isso. Não sei o que foi que aconteceu. Não sei o que aconteceu com o microscópio, mas tudo bem. Isso aqui já vai dar para a gente... Vai dar para a gente trabalhar aqui. O jeito vai ser trabalhar com a câmera. O microscópio aí não quis. Só um instante, pessoal. Deixa eu me orientar aqui, tá certo? Vou botar aqui para vocês verem o que eu estou fazendo. Aí o que eu estou fazendo, tá? Infelizmente eu quis colocar o microscópio, mas o bicho não quis brincar. Tá brincando comigo, não quis me ajudar de jeito nenhum. As coisas acontecem nas melhores famílias, né? Então, pessoal, vamos começar. Bom, primeiramente, deixa eu trazer para cá para mostrar para vocês. Vocês têm aqui, vocês estão vendo a imagem do Curve aí, na página principal, pequeno, tá? Se você olhar do teu lado direito em cima, tem duas lupazinhas. Uma com um sinalzinho de mais e a outra com sinal de menos. Então, vocês podem aumentar aí o tamanho da imagem, tá? Vocês podem aumentar o tamanho da imagem para ficar melhor para vocês aí. Só um caso de explicação aí, no caso, tá? Deu para vocês entenderem aí? Vocês estão vendo a imagem, se vocês olharem para o lado direito em cima, vocês vão ver duas lupazinhas ali. Uma tem um sinalzinho de mais e a outra de menos. E você pode apertar o mais ali que ele vai aumentar essa imagem que eu postei aí, tá? Do slide. Essa aí é a tela principal do nosso Raster-Curve, tá? Agora, vamos iniciar com a seguinte informação para vocês. Como vocês pensam assim, vamos ver, eu nunca fiz, vamos dizer que você nunca utilizou o Raster-Curve, você não sabe como é que funciona, você instalou ele direitinho, tá? Você entrou, deu entrada, apareceu então essa imagem que vocês estão vendo aí, que é a tela principal, quando vocês acionam, tal. Mas você nunca fez um projeto, tá? Então essa palestra vai ser para isso. Deixa eu botar aqui os 30 minutos, para a gente não passar de 30 minutos, tá? Botei aqui meu cronômetro. Então, o que acontece? Vocês primeiro têm que planejar, tá? Vocês têm que pegar o quê? Uma placa que realmente esteja funcionando, toda funcional. Tá? Antes de você iniciar o projeto, essa placa tem que ter, pelo menos, pessoal, pelo menos
se for uma placa de baixo sinal, tá? 30 minutos desligado da fonte de alimentação. Vocês não devem ter usado ela, tá certo? Nunca peguem uma placa que vocês acabaram de utilizar e partam para fazer as curvas, porque você pode danificar o seu Raster Curve, tá? Ele tem nas suas entradas operacionais, tá? Tem 2 operacionais, um para cada entrada, então essas entradas dos operacionais, elas são muito sensíveis a picos de tensão, interferência, várias situações, né, em que você pode danificar o seu Raster Curve, tá certo? Principalmente se vocês forem medir fontes de alimentação, descarrega os capacitores principais, se puder, vocês descarregam os capacitores que vocês, onde vocês vão pegar os sinais, tá? Para evitar que vocês danifiquem o seu Raster Curve. E para começar, tá? Então você vai iniciar o projeto, você escolheu já a placa, aqui como nós escolhemos, né? Nós escolhemos essa placa. Deixa eu colocar aqui, para ficar até melhor, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem dela aqui. Tenho. Deixa eu enviar aqui para o software. Já ela vai estar aí. Então, você escolhe uma placa. Você vai tirar, então, as curvas dessa placa, tá? Você tem que bater uma foto. Primeiramente, antes de você começar o projeto, você tem que ter ou o esquema, ou o datasheet de algum componente que você vai ali precisar, né? É muito interessante, principalmente o esquema. Se você tiver o esquema, é muito interessante para você colocar todas as informações possíveis daquele componente onde você está pegando as curvas, tá? Indicando qual é a função dele na placa, se você tem o esquema, qual é a página do esquema, qual é a referência do componente. Isso é muito importante antes de você iniciar o projeto. Para você não iniciar o projeto e esquecer desses detalhes, porque senão você você não tem como voltar depois que inicia, tá? Então, você vai ter que apagar e refazer um projeto. Infelizmente, eu não vi ainda a possibilidade de você refazer o projeto, tá? É muito complicado. É melhor que nem entrar em vaga de carro. É melhor você sair e entrar novamente, do que você querer consertar aquilo que já começou, né? Então, primeira coisa, você tem que ter a placa funcional. Segunda coisa, se possível, esquema, datasheet de algum componente importante dessa placa, tá? Ter todas as informações que você vai precisar colocar no projeto, certo? Terceiro, uma boa foto, pessoal, tá certo? Uma foto com qualidade. Então, se você for bater a foto, bastante iluminação, coloque bastante iluminação no local onde você for bater essa foto. Se você for bater essa foto eu bato aqui com uma Nikon P900, então é uma máquina excepcional, tá? Mas se você não tem, você vai bater com o teu celular, então tem que ter muita luz e você tenta enquadrar a placa toda na foto, tá? Não bata de longe, porque você não vai ter resolução na hora de fazer o zoom, tá certo? Então, é interessante você bater a foto de cima para baixo, bem enquadrada, não bata ela enviesada, nem coisa nenhuma, não. É reta, tá? Bater a foto reta, certo? Aí você bate a foto com bastante iluminação, com bastante qualidade, testa essa foto no seu computador, dê zoom nessa foto para ver se ela não ficou fora de foco, os componentes e tudo na hora que você faz o zoom. Se for, você vai fazendo foto até você achar uma foto legal, porque isso aí vai lhe ajudar futuramente. Tá? Essa placa pode estar passando por você naquele momento e você não tem mais ela na mão depois para bater uma foto de melhor qualidade. Então, na terceira etapa é você bater então uma foto de boa qualidade, porque você vai trabalhar com zoom, tá? Você vai trabalhar aí no projeto com zoom. É muito importante isso, vocês vão ver daqui um pouco, tá? Ó, nós vamos trabalhar então com essa placa. Vou botar aqui, ó. Bote aí, eu mudei aí, né? Você tem aquela lupazinha ali em cima, onde você observa a placa aí, tá? Nós vamos utilizar como exemplo essa placa aí. Ela já tem as curvas lá no fórum, tá? Já existem as curvas dessa placa lá no fórum, depois vocês, com o rastro de vocês vão poder observar aí as curvas que eu tirei, né? A foto bem direitinho e tudo mais.
Olha, você então tirou a foto, né? Então você está preparado, você está com a foto, você está com a placa em boas condições, com os capacitores descarregados, tá certo? Você está com o canal 1, você vai no projeto, você vai usar somente o canal 1, tá? E então o esquema, datasheet, todas as informações possíveis, tá? Se era uma placa de notebook, a marca do notebook, o modelo do notebook, a referência da placa, a versão da placa, tudo isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque na hora que você está trabalhando, tudo bem, está ali a placa na tua frente, qualquer informação que você precisa, você vai lá e pega essa informação. Mas vamos dizer que essas curvas vá para outra pessoa. Você mandou para mim, eu coloquei no fórum, aí vai para outra pessoa, tá? Essa outra pessoa vai pegar seu projeto e pode ficar perdida nele, tá? Se você não colocar as referências, a referência do componente, o que ele faz, quantos pinos ele tem, qual é o pino 1, tudo isso é importante. A gente vai ver agora na hora de iniciar o projeto, tá? Então vamos lá, que nós só temos 30 minutos hoje, então não vamos andar. Eu vou passar aqui então para a nossa área de trabalho. Deixa eu passar aqui para a nossa área de trabalho. Beleza, agora não quer funcionar, trabalha aqui também. Ah, agora funcionou. Pronto, apareceu para vocês aí, tá? Então eu estou mostrando aí a placa, essa é a nossa placa, tá? Isso aqui é uma placa fonte de uma geladeira Electrolux, tá certo? É uma placa fonte de uma geladeira Electrolux, que eu estou só aqui fazendo como exemplo, né? Eu estou utilizando, então, essa placa aqui como exemplo para a gente fazer na aula, né? Fazer um teste. Bom, você tem a placa aí, você tem a frente e tem o verso dessa placa, tá? Você vai ter o verso dessa placa também, onde a gente tem componentes, né? Vocês podem ver lá no projeto que eu já fiz esse projeto lá, então vocês podem observar depois esse projeto feito. Mas a gente vai fazer um projeto teste aqui, para vocês verem como é que funciona, tá? Então eu vou fechar aí, vou fechar essa imagem, então você ligou o seu equipamento. Se você tiver que ter o equipamento aí aberto, então você pode até acompanhar, né? Quem sabe fazer alguma coisa assim para ir testando, né? Vou olhar a garganta, pessoal, que hoje eu estou meio gripado. Bom, o que nós vamos fazer? Desse lado de cá, acompanhe meu mouse está aí, você vai ter a relação de todos os projetos que você tem, que você já tem numa pasta específica, né? Você escolhe uma pasta, eu criei um HD aqui, tá? Eu estou com um SSD no meu computador, que eu coloquei somente as curvas dos plus. Tudo que for dos meus trabalhos de curva, eu coloquei nesse HD. Então, eu coloquei aqui HDG, né? Curvas plus, abri a pasta, tá? Então, o que acontece? Tudo que está naquela pasta lá, em curvas, né? Curvas 2 plus, que eu botei lá, vai aparecer aqui do lado. Certo? Então, todos os teus projetos estão aqui, ó. Eu tenho um monte de projeto lá, tá? E já tem um monte de projeto para colocar também aí, que o Ricardo me mandou, que eu baixei, tá? Mas é área automotiva, residencial, industrial, então eu não botei ainda, porque a gente está começando no clube e tudo mais, está começando com essa área de rastre, e eu não sei o que o pessoal mexe mais. Eu botei mais lá na área de notebook, tá? Na área de desktop, eu já coloquei lá. A gente vai depois colocar, então. Olha, eu já fiz aqui o projeto da geladeira, tá vendo? Na hora que você clica em cima, ó, aqui voltar para o menu, na hora que você abre, ele fica com esse menu, tá? Mas assim que você clica em qualquer projeto desse lado de cá, vou clicar num aqui, pronto, ele já muda o menu, né? Ele já vai um menu lá para fazer o teste de curva de memória, para editar curva, tá? Que é onde a gente vai, na hora que você cria um projeto, você vai usar esse editar curvas, tá? Então você vai ter uma placa toda limpa, onde você vai marcar os componentes, essas coisas todas que a gente vai ver, tá? Então, deixa eu só aqui botar aqui para vocês verem, ó. A placa é essa daí, eu já peguei várias curvas, né? Dos componentes importantes. Se eu colocar o mouse em cima do componente, vai aparecer lá, ó. IDU4, código LNK364PN, né? Observação, eu botei lá, ó. Link switch XT, energia eficiente, baixa potência, normalmente desligado, tá? Então, esse daí é como funciona esse componente, tá certo? Pelo datasheet dele, tá? Ali diz que o pinos 1, 2, 7 e 8 é o source, tá? De um MOSFET interno dele. O pino 3 é o bypass, é o BP, tá?
O pino 4 é o feedback, que é o retorno, né? Da saída, que ele pega na saída, ele pega um retorno, é que nem uma fonte de notebook. Ele vai pegar, então, o feedback para poder fazer o controle do PWM do MOSFET, do gate do MOSFET, que é interno, né? O gate desse MOSFET é interno, tá? E o pino 5 é o dreno, é o output, né? Output é onde sai, então, a nossa tensão, onde controla a nossa tensão, tá? Eu não devia nem estar falando isso, vamos adiante, né? Então, o projeto é esse aqui. Vamos voltar cá, vamos voltar lá para o menu. A gente iniciou, vamos iniciar um projeto. Eu vou abrir um projeto aqui, teste, tá? Então, a gente tem aqui, novo projeto, curva, tá certo? Tem essa opção aqui, que é a primeira opção para você criar um projeto. Então, quando você clica aqui nesse ponto, ele vai abrir essas opções. Nome da curva, tá certo? Aqui o Ricardo botou o nome da curva. Eu vou até conversar com ele, para ele mudar ali, botar o nome do projeto, né? Porque ele chama de projeto lá atrás, aqui ele chama novo projeto, né? E depois, então, ele bota aqui o nome da curva, né? Devia ser o nome do projeto barra curva, tá? Então, nós vamos começar aqui fazendo aqui um exemplo. Teste, certo? Aí você bota toda a placa, a referência da placa, né? E aqui embaixo, em detalhes do projeto, então, você vai dizer geladeira Electrolux, né? No caso aqui dessa placa, tá certo? Aí você bota todas as referências da geladeira, bababá, aquela coisa toda. Tá? Tudo que você puder botar ali para identificar o projeto, para você, futuramente você vai esquecer. Então, onde esses detalhes do projeto, o que você vai fazer com o projeto, tá? Os detalhes dessa placa, onde ela fica, qual é a máquina em que ela está instalada, essa coisa toda. É importante você fazer isso, né? Então, você tem essa opção aqui. Depois que você colocou lá o nome da curva, detalhe do projeto, coisa simples, tá? Você vem em criar curva. O que é criar curva? É você criar as curvas da placa, tá certo? Então, você clicando aqui, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai pedir para você é uma imagem, tá? A imagem da placa, aquela que eu falei no início lá, que você tem que ter a imagem com boa qualidade, aquela coisa toda. Então, eu peguei aqui umas imagens, deixa eu, para não fazer igual, eu peguei uma imagem aqui, vamos dizer que eu quero fazer as curvas, exatamente, meu projeto vai ser isso aqui, tá? Ó, eu vou escolher esse LNK 364 para fazer as curvas dele. Para não ficar uma placa inteira, né? Que complicado, tá certo? Então eu escolho essa imagem. Aí ela vai me aparecer essa opção, ó. Tá vendo? Essa opção aqui, para você diminuir o tamanho dessa imagem, para ficar melhor para você. Esse aqui de cima, você vai fechar lateralmente, ó. Tá vendo? Eu fechei lateralmente. Esse aqui desse lado direito, ó, você vai então empurrar a imagem para cima até onde você quer. Eu vou deixar lá o U4, né? Certo? Esse daqui de baixo, você então vai empurrar a imagem, centralizar a imagem aqui, né? E esse lateral aqui, ó, você vai cortar a imagem de baixo, a parte de baixo. Eu vou deixar desse tamanho aqui para ficar legal, né? Então você pode finalizar aqui o projeto, o OK finalizar, ou você pode girar a imagem, se a imagem está de cabeça para baixo, você tem a opção aí de girar a imagem, aquela coisa toda. Ou adicionar mais uma imagem. Então, eu tenho esse LNK364PN, eu quero saber como é o datasheet dele, tá? Como é ele, o esquema dele. Então, é fácil, a gente vai adicionar mais uma imagem para vocês verem, né? Então, olha aqui, ó. Adicionar uma imagem, aqui tem, você pode adicionar uma imagem na parte de baixo, ou você pode adicionar uma imagem na parte direita. Eu vou usar aqui na parte direita. Aí eu vou vir aqui, imagens, componentes, aí eu tenho aqui, ó, LNK364PN. Pronto. Eu tenho aqui a imagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir essa imagem, né? Vou tentar colocar ela aqui no tamanho mais menor possível aqui, né? Para a gente não ocupar muito espaço lá. Pronto. Aí eu quero, pronto, vou inserir. Aí o que aconteceu, ó, ele ficou duas imagens, tá? Ficou a imagem do componente, que vou tirar as curvas, e ficou a imagem aqui do datasheet, para mim saber cada pino, o que é cada pino desse, tá? Ali está mostrando que o 1 e o 2 é o source, o 8 e o 7 é source, o 3 é o BP, o bypass, tá? O 4 é o FB, que é o feedback, né? E o 5 é a saída,
é o dreno, onde está a saída de tensão. Isso é um MOSFET, tá, pessoal? O gate, logicamente, fica internamente, porque, na verdade, isso aí ele tem um MOSFET interno, tá? Onde a gente só pega os pinos de source e os pinos de dreno, tá? Os pinos, o gate está interno, está dentro de um circuito, porque existe um circuito dentro desse componente. Aí não vem o caso aqui, para a gente fazer o projeto, tá? Então, pronto, aqui está o meu projeto, está aqui o meu circuito integrado, para mim saber, e está aqui, então, o datasheet dele, né? O encapsulamento, na verdade. Então, eu venho finalizar a edição. Aqui, esse amarelinho que está piscando, finalizar a edição, finalizei. Pronto, então ele vai abrir essa tela. Aí nós vamos começar o nosso projeto, tá, pessoal? Nós vamos iniciar o nosso projeto. Como? A gente pode ter as opções de zoom, ó, por exemplo, se você está com a placa inteira, né? E você quer ver aquele componente pequeno que está lá na placa, você vem aqui, clica em zoom e vai clicando aqui no centro, ó. Ele vai aumentando, tá vendo? Ó? Ele vai aumentando. Aí você tem aqui, nessa opção aqui, movimentar. Você pode movimentar, ó, do jeito que você quiser, a imagem na tela. Né? Isso aqui é muito fácil, ficou muito legal esse programa, está muito legal. Tá? E nós temos essa opção aqui no meio, redimensionar. Se eu clicar aqui, ela volta à imagem original. Desculpa, pessoal, eu tenho que estar tomando alguma coisa porque eu estou com a garganta meio ruim. Até o momento, vocês estão entendendo aí? Acho que não está difícil, né? Qualquer dúvida aí no finalzinho, a gente vai tirar umas dúvidas aí. Pelo jeito vai ter que dar 1 hora, porque já falta 12 minutos só, né? Mas a gente vamos olhar. Como a gente vai iniciar esse projeto? Bom, eu preciso ter um terra. A primeira coisa que você faz no seu projeto é identificar o local do terra. Como a minha imagem está muito pequena, né? Eu vou identificar um local de terra ali nesse pino aqui em cima, tá? Nesse pino aqui. Eu vou dizer que o terra é aqui. Então eu venho aqui, ó, nessa opção, terra GND, tá? E vou, então, marcar esse ponto como sendo o meu terra, tá certo? Pronto, eu marquei meu terra, está lá, marcado terra, né? Então, esse ponto aqui foi o terra. Deixa eu deletar. Vou deletar isso aqui. Vou fazer um menorzinho aqui, para não ficar em cima do componente, né? Eu abri o tamanho aqui, né? Se eu achar que ficou ruim, eu clico do lado de fora, ele vai e apaga, eu faço de novo. Tá certo? Então eu vou lá, vou botar um quadradinho aqui. Aí eu clico dentro para finalizar. Cliquei, ó, apareceu o símbolo de terra, né? De GND, de aterramento. Tá? Então esse é o ponto onde você vai colocar a garrinha preta do rastro. Tá certo? Toda a medição que você vai fazer, você vai colocar ali. Tanto para comparar, quanto para criar as curvas e tudo mais. Observe sempre o ponto de terra, porque existe a distância, né? Depois a gente vai fazer uma aula sobre Kelvin, né? O teste de 4 pontas, que é onde a gente vai mostrar para vocês que a distância entre do Terra sempre influi em alguma coisa, em milivolts, na diferença, tá? Na sua medição, tá certo? Isso para tensões mais altas e tudo mais, não muito vem ao caso não, mas aqui nós estamos trabalhando com sinais, né? E geralmente está em milivolts aí dentro, tá? Do rastro. Então, agora eu quero marcar o componente, né? Eu não quero medir esse componente, eu tenho que ver aqui primeiro na placa, eu vou olhar aqui na placa, tá? O pino 1, pô, tá aqui, ó, na imagem, dá para ver bem direitinho onde é o pino 1. Então, eu venho aqui em marcar, que é nessa opção marcar, tá? Aí eu vou fazer vou abrir o quadrado aqui, bem direitinho, né? Se você, não gostei, clica do lado de fora, faz de novo, tá? Ó. Clica do lado de fora. Esse aqui não deu certo. Vamos deletar. Pronto, deletei. Vamos fazer de novo. Tá? Vamos marcar. Aí clicar do lado de fora. Vai. Pronto. Aí eu marquei. Aí eu quero o pino 1. Eu tenho que marcar aqui o pino 1. Eu vou com o mouse em cima do pino 1 aqui. Ó, vocês estão vendo o pino 1. Né? E eu clico. Então vai ficar essa bolinha verde aí, mostrando que esse ponto é o ponto do pino 1, tá? Onde você vai começar. Aí 1, 2, 3, 4, 5, o 6 não existe, ó. 7 e 8, né? O 6 aqui não existe, o pino 6, tá bom? Mas, como a gente não pode fazer, não colocar o pino 6, a gente vai colocar aqui no caso. Eu vou dizer que são 8 pinos,
tá certo? Vou dizer que tem 8 pinos. Normalmente o pino 6, na hora de tirar a coisa, você não coloca em canto nenhum e clica ali na barra de espaço para ele pular do 5, do 6 para o 7, tá? Então pronto, a gente marcou o componente. Agora vamos tirar as curvas. Como é que a gente faz para tirar as curvas? A gente vem com o botão direito, em cima aqui do vermelho, tá? E coloca aqui, então, editar. Aqui você pode deletar ou pode cancelar. Então, vamos editar. Vamos editar as curvas, criar as curvas. Então, editar. Você vê que mudou aqui do lado de cá, né? Aí diz, código do componente. Bom, código do componente qual é? LNK 364 PM, né? PN, desculpa. PN. Qual é o ID do componente na placa? Está escrito aqui em cima, ó, U4, né? Então, a gente coloca a referência aqui, o ID da placa, U4. Observação. Então, você pode pegar o datasheet ou o esquema e tudo mais e colocar diversas observações para lhe ajudar futuramente, para você saber que esse componente, o que ele faz, que tipo de componente é, tá? O que ele faz na placa, o que você vai medir nele. Você pode botar aí o que você quiser. Você tem espaço aí suficiente para você colocar todas as informações possíveis que possa lhe ajudar no futuro, tá? Porque enquanto você está com a placa, tudo bem, mas na hora que não tiver com a placa mais, né? Então, essa observação é muito interessante, tá? Aqui embaixo tem escrito assim, insira a quantidade de pinos, tá certo? Quantos pinos tem? 8, né? Na verdade, são 7 pinos, porque o 6 aí não existe, né? Mas a gente vai colocar 8, quantidade de pinos que tem o componente. Aí você tem duas opções aqui embaixo. Editar curvas modo normal, tá? E editar curvas modo 3 pinos. Aqui no caso, como a gente vai trabalhar com mais de 3 pinos, tá? E é na placa, na medição de placa, a gente sempre usa esse azul aqui, editar curvas. Você clicou aqui, ele vai abrir essa tela, tá? Onde está mostrando aqui o sinal que você vai injetar na placa. Esse é o sinal que você vai injetar na placa. Ele mostra aqui a foto do componente na lateral, tá certo? Então você vê que aqui em cima, ó, memorizando o pino, tá bem aqui, ó. Se vocês observarem aqui na parte de cima, bem no meio aqui, memorizando o pino, tem o pino 1 de 8. São 8 pinos, tá? Então aqui embaixo diz, você gravar a curva ou bater na barra de espaço, tá certo? Então eu vou colocar aqui deixa eu colocar o raster curva aqui. Deixa eu botar ele aqui no terra. Terra, isso aqui. Assim, um ponto bem importante também, pessoal, é vocês observarem o seguinte, se você está medindo uma fonte, que não é o meu caso aqui, tá? Esse componente, ele está na fonte primária, ele está do lado primário da fonte. Isso, como a fonte é chaveada, você sabe que tem o lado primário e o lado secundário. Então, quando você for pegar o terra, tá? Você vai ter que 2 terras, por exemplo, nessa placa. Você vai ter que. Você olha lá o meu projeto, vocês veem. Eu vou ter a parte que é o neutro, que é o terra do primário, e tem a parte do secundário, terra do secundário. Você não pode pegar uma curva numa fonte desta chaveada, colocar o terra no primário e for medir curvas lá no secundário, pessoal. Tome cuidado com isso, senão vocês vão fazer errado, tá? Presta atenção nesse ponto, quando vocês forem trabalhar com fontes chaveadas, porque ela tem o primário, o terra do primário e o terra do secundário, são 2 terras totalmente diferentes um do outro, tá? Então, vamos lá. Eu vou medir aqui, ó. Então, o que a gente faz? Ó? Eu vou colocar aqui no pino 1, tá? Ó, eu botei aqui no pino 1. Pino 1 aí é o source, né? Você vê que deu esse sinal. Aí você vem, você quer gravar, na hora que eu bater na barra de espaço aqui, ele vai pular para o pino 2, ó. Vou bater, bati na barra de espaço, ele pulou lá em cima, ó, para o pino 2, ó. Tá aqui, ó. Pulou aqui para o pino 2. Então, ele está pedindo para você medir o pino 2. Aí você vai no pino 2, coloca lá no pino 2, tá? Que também é o source, né? É igual ao pino 1. Aí você dá na barra de espaço. Ele muda para o pino 3, ó. Se vocês observarem lá em cima, mudou para o pino 3. Aí vamos lá para o pino 3, é o BP, né? O bypass. Olha, ele apareceu esse sinal. Vocês sempre aguardem, vocês contem, na hora que vocês aparecerem um sinal diferente desse, você vê que o sinal está se movimentando, você sempre conta até 5. 1, 2, 3,
4, 5. Por que isso? Para que o sinal se estabilize, tá? Ele tem que se estabilizar, que se você bater na barra de espaço antes dele se estabilizar, na hora que você for fazer a comparação vai dar erro, tá bom? Vai dar uma diferença de sinais. Então pronto, ele se estabilizou, você vem na barra de espaço e bate na barra de espaço, ele já pede o pino 4. Enquanto você não bater na barra de espaço, pessoal, ele não grava, tá? Então eu vou lá, boto lá no pino 4, você pode parar, sair, descansar, tomar um café, voltar. Ele não sai daí. Enquanto não bater na barra de espaço, ele não sai daí. Aí eu vou colocar aqui no pino 4. Ó, você vê que ele se estabilizou, né? Na hora que eu boto no pino 4 aqui, ó, ele leva um tempinho e se estabiliza, ó. Estabilizou. Eu contei até 5, bato na barra de espaço, certo? Ele gravou. Aí eu venho no pino 5, né? Pino 5, ó. Tá lá, isso aqui tá na cara que tem um capacitor na saída, né, pessoal? Vai se acostumando com esses sinais aí, que esse sinal é característico de linha de fonte com capacitor eletrolítico na linha, tá? Aí eu vou bater na barra de espaço. Bom, pessoal, aí esse componente não tem o pino 6, não é verdade? Não tem o pino 6. Então nós vamos passar para o 7. Não precisa medir em canto nenhum, deixa como se não tivesse nada, como se não existir pino, então eu vou bater na barra de espaço, ele vai para o 7, tá? Aí eu vou lá no pino 7, coloco no pino 7, espero estabilizar um pouquinho, até 5, aí bato na barra de espaço, certo? Aí ele está pedindo o pino 8, eu vou lá para o pino 8, espero um pouquinho, bato na barra de espaço. Quando eu bato na barra de espaço no último pino, aparece aqui esse sinal verde aqui, esse círculo verde, dizendo pronto, você terminou. Você já pegou todas as curvas do componente. Aí você vem aqui embaixo e tem salvar e fechar, esse cinza aqui, ó. Salvar e fechar. Então você clica no salvar e fechar, ele volta novamente para a tela anterior. Aí você vai pegar um outro componente, tá? Você vai fazer a mesma coisa com outro componente da placa. Até você, agora, não sai medindo todo tipo de componente da placa, tá, pessoal? São os componentes principais, aqueles que você sabe que podem ocorrer defeito ali, né? Então você precisa ter aquela curva ali futuramente. Até em diodos, às vezes você pega, tem casos aqui que eu pego diodo, né? Então, para você saber o que está acontecendo ali, né? Se está havendo principalmente os diodos retificador, né? Que ele pode ter fuga, então ele pode alterar o sinal do catodo, né? O anodo, geralmente, fica para o transformador, ele vai dar uma barra como se fosse por terra, né? Tá? Então, pronto, eu peguei todo as curvas do meu projeto, acabou, vamos dizer que eu peguei a placa todinha, né? Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ok, e salvar, tá? Ok, salvou o projeto. Aí o que aconteceu? O projeto veio para o lado de cá, né? Ele voltou para esse menu aqui, aí tá aqui, ó, teste, ó. Tá vendo aí, ó? Na hora que eu clico em teste aqui, deixa eu voltar ao menu, tá aqui o nosso projeto, teste, né? Então eu clico em teste, ele vai lá para o editar curva, eu não vou editar curva, né? Eu quero fazer curvas na memória, testar a memória, vamos dizer que eu vou testar agora esse componente, né? Vou testar uma placa, certo? Então eu venho aqui, clico nesse componente, ele já começou, ó, ele mostrou aqui qual é o pino 1, ó, pessoal. Tá vendo aí esse vermelho que está mostrando aí? Já está dizendo lá, ó, medir o pino 1 e está lhe dando o sinal que está na memória. Aí você vai, coloca lá, ele botou lá, diferença. Aqui embaixo ele vai dar um positivo, ó, tá? E vai dar diferente, 0%. Então, quer dizer que essa curva está correta, certo? Então, o que você faz? Bate na barra de espaço. Passou para o pino 2. Vou marcar com um pino bom, né? Marquei com um pino bom. Aí, pino 2. Pino 2. Também deu igual. Ali diz avançar é o X, né? Você aperta o X, agora é o X, não é mais barra de espaço não, tá, pessoal? Mas ali, ok, próximo pino, né? Por que não está indo? Deixa eu ver. Pronto, 3. Agora foi para o 3, ó. Ele vai me dar esse sinal aí. Eu tenho que medir no componente que eu estou medindo, eu tenho que medir o pino 3, ó. Deu bem direitinho, tá? Aí eu vou, bato na barra de espaço, ele vai para o pino 4, ó. Deixa eu botar aqui mais um tempinho, né? Pino 4, ó. Olha lá, tá vendo como ele... Tá vendo o sinal estabilizado, o vermelho? Observe agora, quando eu botar em cima do pino, eu vou botar aqui em cima do pino,
Deixa eu dar um curto aqui para descarregar o capacitor que está aí. Eu carreguei ele. Agora, observe. Eu vou botar em cima do pino, você vai ver que ele anda. O sinal anda, ele leva um tempinho para se estabilizar, tá? Eu vou colocar agora, ó. Ó, você viu como ele andou? Tá vendo essa barra verde que ficou aqui embaixo? Ele é o tempo que você tem que esperar para saber se o sinal realmente está igual, ó. Eu vou colocar aqui, e você vê que essa barra está vermelha, embaixo aí está vermelha, ele vai ficar andando, ó. Tá, ficou verde, pronto. Na hora que ele terminou de ficar verde, se der 0 lá, até 2%, pessoal, é razoável, tá? Então, se deu 0 ali, tá legal. Esse teste está perfeito. Aí nós vamos para a barra de espaço, vai para o pino 5. Eu não marquei aqui, desculpa. Aí o pino 5. Aí eu vou medir o pino 5. Ó, você viu o que aconteceu aí quando eu botei? Você vê que conforme a barra verde vai andando, o sinal também vai se deslocando para cima do outro. Eu vou botar de novo, ó. Ó. Estabilizou, deu 0%. Então quer dizer que isso aí tá legal, né? Vamos lá para o pino 6, não existe, né? Então o pino 6 não existe. Vamos para o pino 7. Vou botar no pino 7, ó. 0% diferente. Pino 8, 0% diferente. Então ele mostra, depois disso, ele vai mostrar que esse componente tá legal, né? Se desse qualquer curva dessa errada, ele ia mostrar que o componente estava vermelho, dizendo que houve uma falha, tá bom? Então, vocês entenderam? Vamos recapitular aqui rapidinho, tá? A gente não, já passou do tempo, certo? Então, você vai criar o projeto, você vai pegar todas as informações necessárias daquela placa, tá certo? Esquema, datasheet, tudo que você precisar para fazer seu projeto. Aí você vai pegar uma placa totalmente funcional, tá, pessoal? Não adianta pegar uma placa com defeito e querer tirar a curva de uma placa com defeito, né? É burrice, como diz aquele velho ditado, tá certo? Então, depois disso, você vai tirar uma foto boa dessa placa. Se você for tirar foto com o celular, coloca o celular na maior resolução possível. Quantidade de luz, muita luz, tá? Boa quantidade de luz. E enquadre sempre a placa, tente enquadrar total na tela do celular, para o tamanho ser perfeito, né? Você aguarde que ele focar, bate a foto, e depois você testa no computador essa foto, para saber se a foto não ficou fora de foco, tá? Porque na hora que você amplia, que você dá o zoom na placa, você viram ali que eu dei o zoom, ficou bem direitinho. Mas se você bate uma foto ruim, esse zoom vai ficar fora de foco, né? Então não vai ficar legal, porque quando você vai fazer as medições, aparece aquela imagenzinha do componente na lateral, né? Então, se a foto não estiver legal, aquele componente vai ficar fora de foco, fica horrível, né? Então, o projeto não vai ficar decente, tá certo? Aí, então, você começa na parte de novo projeto. Aí você vai botar o nome do projeto, os detalhes do projeto, todas aquelas informações, criar a curva. Escolhe lá a imagem, dimensiona a imagem, se quiser botar 2 imagens, ou se você for fazer de componente, botar o datasheet, tá? Ou se você for, por algum motivo, querer botar uma parte do esquema que é importante, tá certo? Você pode botar, você tira ali corta uma imagem e joga do lado, como eu fiz ali, coloquei 2 imagens, tá? Tudo que vocês fizerem no projeto, todas as informações que vocês colocarem no projeto, é muito importante. E lembre-se que isso aí você pode pegar daqui a 1 ano, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 mês, daqui a 1 semana, e você não tem mais essa placa na bancada. O que vai acontecer? Você não vai lembrar, tá certo? Você não vai ter informação da placa. Você não vai saber qual é a versão da placa. Você não vai saber, qual era o computador, qual era a marca do computador, qual era o modelo do computador, você não vai saber, tá? Então é muito importante, principalmente quando você pega um componente numa placa de notebook, se vocês pegarem como exemplo, tem vários exemplos aí que nós temos já no clube, né? Você abre um projeto desse, aí vai ver. Os meus projetos, eu coloco até a página onde aquele componente está, para você poder analisar, tá certo? Você não vá naquela que técnico só pegou rastro de curva, as curvas estão tudo legalzinho. Não, você tem que analisar, você tem que observar. Se uma curva daquela der diferença, der uma diferença de 15%, 10%, por exemplo, né? Então, você tem que analisar aquele circuito ali, e ali onde está aquele componente, na página do esquema, saber se realmente aquele componente, aquela diferença na curva ali, está sendo influenciado por algum defeito,
né? O que você vai ter que trocar, qual é o componente que você tem que medir naquela linha, tá? Se tem um outro componente naquela linha que você tem as curvas, então você vai lá no outro componente, medir as curvas do outro componente, aí vai encontrar um erro só naquele pino e só naquele pino, da mesma linha, que estão conectados um com o outro. Aí, então, você tira um ou outro componente para saber se a curva altera ou se não altera, né? Se estava em curto, se apareceu o sinal. A coisa toda que vocês devem saber, né? Vocês são técnicos, vocês têm que analisar o circuito. O rastro curva, ele é muito bom para você, com uma placa boa, tá? Você tem uma determinada curva, e se você tem uma placa com defeito, aonde você vai vendo as curvas. Você encontrou uma curva alterada, então você vai analisar o circuito. Não vá chegar lá naquela curva daquele CI, por exemplo, naquele pino do CI, tá? E deu uma curva errada, eu sei que está com defeito, arranca o CI fora. Não, primeiro você analisa. Por quê? Pode não ser o CI, pode ser um diodo, pode ser um capacitor, pode ser um outro circuito integrado, um MOSFET, sei lá, qualquer componente nessa linha que está ligada naquele pino do CI, que deu um erro na curva, pode ser qualquer um deles. Pode nem ser o CI, tá? Então você analisa ali, rapidamente você analisa, verifica aqueles componentes que estão na linha. Se você não encontrou nada, diz, bom, pode ser o CI. Então você vai, tira o CI, né? E vê se a linha voltou ao normal, ou coloca um novo CI, então você faz a medição de curva novamente, né? Para ver se corrigiu. Porque pode ser que você troque o CI e a curva continue errada. É um outro componente que está alterado aí na linha, né? Então, muito cuidado com essa parte. Aí já é mais a parte de análise de circuito, né? Então, fica aí para a cabeça de vocês, tá? O rastro curva ajuda muito. Ajuda também a ver partes de MOSFET, transistor, que depois a gente vai ver. Nós vamos fazer uma palestra exclusiva disso. Bom, pessoal, está aberto aí para tirar dúvida, e porque nós já estamos com 40 minutos, eu estou passando aqui já do tempo, e eu não quero passar muito do tempo para não ficar grande, tá? Essas palestras do Raster Curve vai servir como um curso de Raster Curve, tá? A gente vai para cada etapa, vai fazer várias palestras, uma de cada etapa do Raster Curve, para você aprender a usar ele. Está aberto aí para dúvida, pessoal. Se vocês não tiverem dúvida, nós vamos terminar, então, a nossa palestra, tá? Está aberto aí. Pode escrever aí no chat. Vou passar aqui para o chat, bate-papo. Aí vocês podem tirar a dúvida aí que vocês quiserem. Certo, Paulo Henrique? Se você não tem dúvidas agora, né? Pode ser que amanhã você tenha, então nós temos o nosso chat lá no nosso clube, né, do Telegram. Você pode... se vocês já fizeram algum projeto, já tentaram fazer algum projeto, essa coisa toda, sentiram dificuldade em criar um projeto, né, não entenderam alguma parte de como criar o projeto, perguntem aí que está a oportunidade de abrir. Eu vou deixar no máximo 5 minutos aí, pessoal, para não ficar muito comprido o vídeo, né, senão fica ruim para o pessoal lá assistir no fórum, né? Depois. Bom, pelo jeito vocês não têm dúvida nenhuma, né? Tá tudo ok aí, pessoal? Podemos terminar então a nossa palestra? Vocês não têm mais dúvida nenhuma, ninguém está escrevendo no chat, né? Alberto, você não tem nenhuma dúvida, nenhuma dica aí para dar para os colegas? Alexandre, você tem alguma dúvida, Alexandre? Paulo Henrique já disse, né? Já escreveu aí dizendo que ficou bem explicado, que não teve nenhuma dúvida. Suporte lá, Belnete, você tem? Não, tenho não. Acaba lá que está gravando. Ali que está gravando ali é o computador do suporte. Então, é um computador que eu botei com o nome de suporte, que eu estou gravando ali. Explicou muito bem, está aí o Alexandre Nicolau, então nós temos o Alberto também, né? Aqui, então, pessoal, agora só preciso colocar em prática. Sim, é importante isso aí, tá? Se você tiver alguma dúvida de criar seu primeiro projeto, faça teste. Pega uma placazinha comum, tá? Não precisa estar boa essa placa, nem coisa nenhuma, não. É só para você fazer teste. Você coloca lá com o nome do projeto, teste 1, teste 2, sei lá, qualquer coisa assim, e faça teus testes aí. Tira a fotografia, veja como é que ficou a fotografia no projeto, tá entendendo? Veja qual é o erro de fotografia que você está fazendo, se está ficando fora de foco, se está ficando torta a foto tem que ficar bem retinha, tá? Porque senão ela vai ficar torta ali também, né? Então você pegando a foto bem reta,
para você tirar a foto é legal, tá? Uma iluminação boa e tentem colocar o máximo de resolução na máquina de vocês aí, ou no celular, ou onde vocês estiverem tirando essa foto, tá? Então, pessoal, eu acredito que vocês entenderam, acho que não foi muito extenso, né? Essa nossa palestra, nós vamos fazer diversas palestras e cada opção do rastre, tá? Nós vamos aprofundando aí. O primeiro é criar um projeto, é óbvio, né? Depois nós vamos pegar esse projeto, um projeto criado, vamos testar as curvas, tá certo? Vamos alterar as curvas, vamos aumentar as curvas, porque você pode pegar a placa, fazer 5, 6 componentes da placa, finalizar o projeto e amanhã você continua. Eu faço isso aqui muito, né? Você abre o projeto novamente e coloca em criar curva. Por exemplo, eu venho aqui, deixa eu voltar ao menu, abriu, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês não terem dúvida, né? Peraí. Vamos ver se abre essa porcaria. Bom, aí tá na página. Na hora que você clicar em qualquer projeto aqui, pessoal, ó, eu vou botar aqui no projeto meu, por exemplo. Qualquer projeto aqui, esse projeto que eu fiz hoje de tarde, né? Placa Tecon. Aqui, eu fiz hoje à tarde, pronto. Eu cliquei aqui, ele abriu. Ó, você vê que ele abriu novamente. Eu botei editar curva, ó. Editar curva. Esse projeto eu fiz agora à tarde. É rapidinho, uma hora e pouco eu fiz esse projetinho. Eu tirei todas as curvas dessa placa. É uma placa Tecon, num TV LG a LED, né? Que eu tenho aqui, que eu estou trocando os LEDs do backlight. Aí eu estou aproveitando, tirando as curvas das placas, porque esses TV LED dão muito defeito, né? Então é uma placa Tecon. Aí o que acontece? Eu quero ver esse componente aqui, ó, eu tenho lá, ó, todas as referências, tá vendo? Ó? Quando eu coloco o mouse em cima, me aparece tudo que eu escrevi lá. Na hora que eu editei, ó, eu coloquei aqui e aparece tudinho, ó, tá vendo? Aí, ó, eu vou tirar os pontos de teste aqui do conector, ó, os pontos de teste da placa, VDD, VCC, VI, tá tudo aqui, ó, VDD, né? Então, se eu quiser ver aqui, por exemplo, a curva desse componente, eu venho aqui embaixo, ó, ver curvas do componente, esse último aqui, ó, tá? Ver curvas do componente. Eu quero ver as curvas desse componente aqui. Vamos ver desse um pequeno aqui, seja mais fácil. Esse aqui, tá? Eu clico em cima dele, ele mostra todas as curvas para mim, ó. Tá aí, todas as curvas, né? Aí eu quero medir essa curva aqui, ó, com o pino 6, ó. Eu clico no pino 6, você vê que aparece em vermelho aqui. Aí eu vou com o canal 1, né? Eu vou com o canal 1, aqui está mostrando a curva original. Aqui está mostrando o componente, e é o pino 6. Eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, venho medir nesse ponto aqui, né? Ele tem que estar igual a isso aqui, tá certo? Você vê como é fácil, né? Você vê a qualidade da imagem, olha aqui a qualidade da imagem, ó. Se vocês não tiverem uma imagem boa, isso aqui fica borrado, fica feio, né? Então, deixa eu abrir um outro componente aqui para vocês verem. Esse aqui, por exemplo, ó, olha aqui a qualidade da imagem, da foto. Tá vendo como é importante isso? Porque ele vai aparecer para você o componente, né? Então você tem todos os pinos aqui do componente, ó. Você tem todos os pinos aí, ó. Aqui diz quantos pinos são. Né? Vai dizer aqui quantos pinos são, são 48 pinos aqui no caso, ó. 48 pinos, tá vendo? Mas eu quero medir só, eu tô com um problema numa linha aqui, que é lá no pino 38, ó. Aí eu clico no pino 38, ele me bota o sinal aqui, tá vendo? E eu vou lá e faço a medição do sinal. E ele vai me dizer se está normal, se não está. Você pode botar aqui o aviso, ó. Você clicar aqui o aviso, ele vai começar a apitar o som, né? Deixa eu botar aqui. Aí, na hora que você for fazer a medição, ele vai apitar, ó. Deixa eu botar um terra aqui, senão se eu não botar um terra aqui não dá nada. Eu vou fazer um sinal doido aí, tá, pessoal? Vai dar um sinal diferente, tá? Deu um sinal diferente, ó. Ele não está apitando, né? Não sei porquê, eu acho que foi a minha... Eu tenho que habilitar, acho que está desabilitado aqui. Mas esse aviso aqui, ele fica fazendo pic, 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 é um saco isso aqui. Tá aí, eu deixo desligado. Então, olha aqui, ó, eu vou medir lá, ó, deu um sinal diferente, ó lá, diferente, 158% diferente. Então, esse pino aqui estaria ruim, né? Então, esse daqui seria esse, ó, seria um outro totalmente diferente, né? Logicamente, a placa é outra, né? Não ia dar certo, né? Deu para vocês entenderem aí, pessoal? Então, eu vou dar aqui essa palestra com finalizada, tá? Vou dar essa palestra com finalizada até a nossa próxima palestra. Não tem segredo, professor, só tem que se atentar à questão
dos terrenos, não, dos aterramentos, né? Sempre colocar no mesmo lugar o pino de terra, né? O Alberto escreveu aí. Realmente não tem segredo, Alberto. Para você não tem segredo, para mim não tem segredo, mas para quem nunca viu o aparelho, né, e está começando agora, essa palestra, essa aula é muito importante, porque a pessoa não sabe de onde partir e como fazer, tá? Então, pessoal, até a próxima aula, nós já estamos há 45 minutos, certo? Então, um abraço, até a próxima aula, vou fechar aqui, então, a minha gravação.